Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Continuando a nossa caminhada, hoje a liturgia, ela vem nos tocar para algumas realidades muito humanas, para algumas realidades muito interessantes no seguimento ao nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro percebam um testemunho de fé do povo daquela época. A palavra diz que muitos seguiam Jesus, muitos o buscavam, muitos queriam simplesmente tocá-lo. Só que é interessante que as pessoas queriam tocar Jesus porque elas acreditavam que o simples fato de tocar o Senhor, não que isso seja simples, mas que ao tocar Jesus, ele tinha o poder de curar suas vidas, de restaurar a sua realidade. E com isso, muitos buscavam tocar em Cristo, muitos buscavam estar com Jesus, a ponto de Jesus, de vez em quando, sair um pouco de cena, voltar-se à oração, se recolher. Então vamos para o primeiro ponto, a fé dessas pessoas. Por que esse destaque? Porque hoje nós podemos colocar no nosso coração como anda o nosso relacionamento com o nosso Senhor. Será que nós realmente acreditamos, ainda hoje, que o simples fato de tocar Cristo, será que nós acreditamos que conviver com Jesus, que estar com Ele, é um fator fundamental para as nossas curas, para a nossa restauração? E hoje, depois da revelação para a nossa salvação, claro que a salvação, ela vem através de Deus. Por meio de Deus. Mas nós caminhamos com Ele. Será que a gente realmente acredita nisso? Será que a gente tem essa fé daquele povo? Mas muitos podem falar, mas aquelas estavam com Jesus. E aí mais uma interrogação para a nossa fé. Porque apesar daquele povo, naquela época, caminhar com Jesus, estar fisicamente com Ele, existe uma grande diferença entre a nossa realidade com o nosso Senhor e as pessoas daquela época. Nós já sabemos que Jesus é Deus. Aqui no Evangelho,
A gente ainda está no princípio da vida pública de Cristo. Alguns ouviam que ele era o Messias, mas ainda não existia a plena revelação que Jesus é o Filho de Deus, nem mesmo existia a revelação de que ele era o caminho para a salvação de todos. Então nós somos mais privilegiados do que aquele pessoal, aquele povo que caminhava com Cristo. A nós foi dado o Espírito Santo, justamente para nos iluminar e nos fazer crer e, de certa forma, dentro do desígnio de Deus, entender que nós, em Cristo, temos a nossa salvação, ou seja, a nossa vida não acaba. Nós somos imortais, porque viveremos junto a Deus. E é vida, não é nada diferente disso. E seremos nós. Nós seremos ressuscitados. Aquele povo não entendia isso. Nós temos o próprio Cristo na Eucaristia. Então nós também podemos tocar o Senhor. Façamos essa reflexão. Como está o meu caminho com Deus? E peçamos que o Senhor nos dê essa graça de sempre acreditar, de ter cada vez mais fé e mais luz do Espírito Santo para estarmos efetivamente com Ele. E o outro ponto da reflexão de hoje é: Cristo não precisava se afastar. Cristo não precisava descansar. Mas Cristo nos ensina que, porque além da revelação, Jesus também nos ensina como sermos plenamente humanos. E aí ele coloca para a gente que é necessário esse momento em que nós podemos estar no sentido exprimidos de todos os lados, independente do motivo. Mas quantas vezes na nossa vida nós temos esse sentimento de ter tanta coisa a ponto de nos sufocar? Jesus, no Evangelho de hoje, nos dá a direção. Quando nós nos sentimos assim, entra no barco, navegue, vá para águas mais profundas. O que Jesus ia fazer quando ele buscava esse isolamento? Jesus ia ter seu momento de intimidade com o Pai. Ele ia orar, ele ia para rezar. E percebam, por isso que eu digo que não necessariamente Cristo precisava disso, porque Cristo e o Pai são só um. Jesus está com o Pai o tempo todo. Mas é necessário que ele assim o faça para nos mostrar, para nos ensinar o que nós devemos fazer. Quando existir essa situação de sufoco, lembre-se sempre, eu devo lembrar sempre, você, que nós temos um Deus que está conosco. Nós precisamos dessa intimidade. Não só nesses momentos, mas principalmente nesses momentos. Principalmente no que eu digo, porque nessas horas nós precisamos de um refrigério naquele momento, tem que ser instantâneo. Tenhamos esse amadurecimento na fé, de buscar a Deus todo dia. Não deixemos o nosso Senhor para o segundo plano, ou para a hora que der. Não. Priorizemos o nosso tempo com Deus. E saibamos que quando as situações nos sufocarem, nós temos o nosso Deus ali, pronto, para nos segurar no colo, para nos abraçar, para nos dar o carinho e o repouso necessários. E isso só Ele pode dar. E para terminar, que nós também possamos dar esse direito àquelas pessoas que vivem
junto ao Evangelho, principalmente os irmãos consagrados e os padres. Porque muitas vezes nós leigos temos uma sensação de que eles são sobrenaturais, que eles não precisam de férias, por exemplo, que eles não precisam desse tempo de refrigério. Que a gente possa conceder isso com alegria no coração e rezar sempre para aqueles que estão junto de Deus. Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor nos ensina a todo momento. E nós te pedimos, fica conosco, Senhor. Faz-nos íntimos de Ti, para que a gente possa saborear cada dia tudo o que vem diretamente de Ti para as nossas vidas. E tenhamos confiança no caminho concreto contigo. Amém.